Boa tarde, então, a todos. Boa tarde quem está nos acompanhando. Boa tarde ou bom dia quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais. É um prazer contar com vocês aqui para mais uma edição do podcast Cultura Empreendedora. O tema de hoje é empreendedorismo com impacto social, um tema riquíssimo, lindo tanto em conteúdo quanto em resultados. E para falar sobre esse assunto hoje eu tenho 3 convidados bem especiais. Empreendedores do Fevale Tech Park, pesquisadora, né, professora, mentora. Então eu vou apresentá-los rapidamente e depois vocês se apresentem suas empresas de uma forma mais ampla. Então a gente tem eu, sou a host, então a mediadora, eu vou acompanhar vocês nessa conversa. Sou analista de comunidade e eventos no Fevale Tech Park, eu sou a Débora. Professora Paola Schmidt Figueiró é mestre e doutora em administração com foco em sustentabilidade e inovação, desenvolve atividades focadas em ESG, negócios de impacto social, diversidade e inclusão. É professora da Universidade Fevale e mentora de negócios do Fevale Tech Park. Bem-vinda, prof. Obrigada. Temos também o Fabiano Hoffman, CEO e fundador da Digitaliza Soluções Corporativas. Bem-vindo, Fabiano. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E a Michele Zavadil Pereira, que é CEO e fundadora da Mivest, também residente do Fevale Tech Park. Bem-vinda, Michele. Obrigada. Então, para começar, eu gostaria que a prof. Paola nos contasse um pouquinho sobre a tua trajetória acadêmica e formação nessa área, conseguindo linkar inovação, empreendedorismo e impacto social, e um pouquinho também da contextualização de o que é ser um empreendedor com impacto social. Muito bem, então acho que primeiramente é um prazer estar aqui com vocês, né? E principalmente falando sobre um assunto que para mim é muito relevante e que a gente, enquanto ecossistema, é importante, né, de disseminar cada vez mais, né? Então, em relação à minha trajetória, a sustentabilidade ela tá presente na minha trajetória há muito tempo, né? Então, a minha formação ela sempre teve um viés de pesquisa relacionada, né, mestrado, doutorado na área de sustentabilidade, e eu vim com o tempo me aproximando cada vez mais das empresas por meio da pesquisa também. Então, a pesquisa propiciando, né, a aproximação com empresas. E a gente vem se inserindo, né, nesse ambiente de negócios de impacto por meio da pesquisa, também representando a Fevale, né, nos movimentos que a gente tem lá em 2017, 2018, que começou com mais força, né? Então, apoiando empreendedores sociais e também muitos trabalhos de alunos que são empreendedores sociais ou que desejam entender um pouquinho mais sobre isso, tanto em nível de mestrado, de graduação, né? A gente tem, enquanto pesquisa, também a possibilidade de gerar algumas ferramentas que são interessantes, né, para o uso das empresas, tá? Então, acho que faço parte da rede Academia ICE, que é um grupo de pesquisadores, professores do Brasil inteiro, né, que trabalham com negócios de impacto, né. Então, é uma jornada que mistura, né, muito do social, muito do ambiental. Hoje a gente vem numa lógica de ESG, que depois provavelmente a gente vai acabar falando um pouquinho, né. Então, participando de eventos, conhecendo muitas pessoas que fomentam, né, esse tipo de negócio. Então, não sei se é o momento ainda da gente falar sobre definição em si, né? Mas, na verdade, o negócio de impacto, a gente não está falando de um projeto social, né? A gente está falando de negócios, né? Então, negócios que precisam de desenvolvimento, que precisa de apoio, que precisa de suporte, né? E esse é um dos grandes desafios. O que muda é o core business, né? Porque quando a gente fala de um negócio que na sua essência já tem um impacto social e ou ambiental, a gente não precisa de uma, né, já é inerente a esse tipo de negócio. O importante é que ele seja sustentável financeiramente e que tenha métricas de impacto, né, e que o impacto esteja ali dentro do seu propósito. Por outro lado, a gente tem muitos negócios hoje que não nasceram com esse core,
social e o ambiental, mas que a gente chama de negócios híbridos, né? Que vão ter ações que vão torná-lo, né? Enfim, que vão ter métricas, vão ter indicadores que tornam ele com um bom desempenho em relação a questões sociais ou ambientais, né? Mas ele não é, na essência, com o core business socioambiental, né? Então, a gente vai estar falando aqui de diferentes tipos de negócio. Mesmo, por exemplo, a gente fala muito de negócios da periferia, né? O negócio que nasce na periferia não necessariamente ele é um negócio social, porque nasceu na periferia. Então, depende de qual que é o propósito dele, né? E tem várias formas de tornar um negócio com impacto, né? Eu posso estar produzindo, né? O produto final, ele ser destinado a pessoas da base da pirâmide, por exemplo, né? Então, produtos que vão custar menos, né? Que vão ter esse olhar de inclusão, né? A possibilidade de compra. Eu posso inserir na cadeia produtiva também, né? Então, eu posso ter lá, tem muitos negócios que inserem, por exemplo, na cadeia produtiva, ex-detentos, ou então o olhar, né, para cooperativas de mulheres, né? Então, tem diferentes formas de tu promover o impacto por meio do empreendedorismo. Né? Que legal. Se deixar, eu vou ficar falando um montão aqui. Mas acho que dá para ter uma ideia. Legal. Então, agora eu gostaria que a Michelle se apresentasse e falasse um pouquinho sobre a Mivest e dá vontade de logo puxar para entender um pouquinho mais, né, de tudo que tu já deu uma pincelada, mas acho que ele se apresentando também a gente consegue ir fazendo essa conexão. Bom, obrigada pelo convite. A Mivest é uma empresa que surgiu de uma observação minha sobre a produção de moda, né? Eu já venho dessa área. A minha família também, minha mãe é estilista, então já convivo com a moda desde pequena e eu sempre vi um desperdício muito grande, né? Nós tivemos marca de moda que trabalhava com upcycling, uma época que poucas pessoas trabalhavam com upcycling e justamente porque a minha mãe trabalhou muitos anos em indústria da moda e via realmente esse desperdício do que era produzido e do que era descartado, né? Para a gente falar um pouquinho de números, assim, só para falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia da Mivest, a cada segundo o equivalente a um caminhão de lixo têxtil é incinerado em aterro, ou descartado em aterros sanitários. Então, a indústria da moda é a segunda mais poluente do mundo, ela só perde para a petrolífera. E, olhando esses números, eu sempre me senti muito impactada e com muita vontade de pensar em algum projeto que pudesse ajudar, né, a contribuir de alguma forma para mudar esse desperdício. Bom, eu sou graduada em gestão comercial, então minha área oficial não é a moda, mas já tive marca de moda, trabalhei com isso muito tempo e fiz uma especialização em sustentabilidade para o design da moda, né, que foi aí que realmente me despertou essa vontade de empreender nessa área. Eu tinha marca de moda e na pandemia eu tinha uma loja física e eu tive que fechar a minha loja, como muitas, né, que fecharam nesse período da pandemia. E aí surgiu a ideia de participar de um programa de aceleração para desenvolver uma ideia que eu já tinha, que na época era o Me Empresta, que era um closet compartilhado. E aí eu participei do Founder Institute, que é um programa de aceleração do Vale do Silício, né? Me graduei nesse programa, consegui montar, desenvolver essa ideia e criei a plataforma digital da Mivest. Nós inauguramos a plataforma em plena pandemia, né? Então foi em 2020 e a gente teve um super boom de vendas nas lives, porque estava todo mundo em casa querendo fazer alguma coisa com aquilo que estava parado no seu armário. É verdade. Então, a gente realmente teve ali uma super aceitação do projeto. E aí eu entendi que realmente havia um mercado gigante para isso, né? Então, hoje o nosso modelo de negócio, ele é uma rede licenciada, né? Nós fomos evoluindo ao longo desses anos, de 2020 para cá. Né? A gente hoje é acelerado também por duas aceleradoras, um fundo de investimentos. E a gente, nessa trajetória, a gente entendeu que a gente precisava realmente ter um atendimento personalizado na ponta
que o digital era importante, mas que as pessoas gostam de comprar de pessoas. Então, a gente entendeu que esse modelo de franquia, licenciamento e a gente entregar tecnologia para quem quer empreender nessa área da economia circular era o que a gente poderia fazer de melhor para realmente ter impacto e fazer com que esse projeto chegasse para mais pessoas. Então, hoje a gente tem o site, investbrasil.com.br, que é uma plataforma digital onde qualquer pessoa pode acessar, ver onde tem uma franqueada, uma licenciada mais próxima e localizar para comprar o produto. Porque a gente também sempre entendeu que não faz muito sentido se você quer um blazer branco, por exemplo, e você mora em Porto Alegre, não faz muito sentido você pagar um frete para esse blazer vir de São Paulo, sendo que provavelmente tem uma menina com um blazer branco querendo desapegar na sua cidade. Então, o que a gente tenta fazer com o nosso projeto, né, tanto na parte de sistema da plataforma, por geolocalização, e também com o projeto de licenças, de licenciadas, é fazer com que outras mulheres empreendam e possam abrir essa frente na região onde elas estão para gerar esse desapego e essa circularidade das peças mais próximo da onde elas de fato estão, né? E aí, falando de impacto, assim, eu acho que o negócio por si só, ele já fala, né? Mas a gente teve aí números bem relevantes, assim, a gente, desde que iniciou o projeto, a gente vendeu 3.900 peças. Isso não é muito se a gente comparar com grandes redes de varejo. Nós somos uma startup ainda, né? Mas o que a gente fala, assim, em termos de números, é que com essa venda, mesmo sendo pequena, a gente já gerou economia de mais de 19 milhões de litros de água em peças que deixaram de ser produzidas e estão circulando, né? A pessoa, ao invés de comprar uma nova, ela está indo lá e está consumindo uma peça que já foi usada, mas que ainda tem um ciclo de vida enorme. Sim. As mulheres usam, em média, apenas 7 vezes uma roupa, né? Isso se a gente parar para pensar, o ciclo de vida do produto, ele é muito maior do que isso, né? Então, a gente realmente precisa pensar em formas da roupa circular, né? É verdade. E, bom, também poderia ficar falando aqui horas sobre números e o impacto que a indústria da moda e que os projetos de moda circular, que eu fico muito feliz de ver que estão hoje super em alta e que as pessoas estão entendendo que é importante consumir dessa forma, né? Então, eu poderia falar aqui a tarde toda sobre isso, mas eu acho que, assim, para dar um overview do projeto, a Mivest é uma plataforma de economia circular, de moda circular. Que legal. E falando rapidinho, já tem várias frentes, né, que tu consegue empoderar, né, a mulher, podendo abrir o seu negócio e dando o poder da mulher, né, se sustentar, né, então gerar a sua renda também já é um outro baita impacto. Muito Não só a legal. mulher, né, como também a fornecedora das peças, né, porque o nosso projeto, essa peça que ela está deixando para vender, uma parte dessa venda volta para a fornecedora. Então, a gente tem meninas, assim, que desapegam muito com a gente e que tem uma renda já, um apoio de uma renda só com as vendas das peças que elas deixam na Mivest e que são peças que elas não estão usando. Então, elas têm um guarda-roupa realmente funcional que trabalha para elas e que gera renda. Legal, legal. Fabiano, então me conta um pouquinho sobre a tua trajetória profissional. Eu sei que tu veio de um mercado mais tradicional e há pouco tempo fundou a Digitaliza. Me conta um pouquinho de onde surgiu essa ideia e me conta um pouquinho também da inserção da Digitaliza no Fevale Tech Park. Perfeito. Então, mais uma vez, agradecer pelo convite, a oportunidade de falar sobre a Digitaliza e um pouco da minha trajetória, mas não só falar, mas também ouvir e poder entender um pouquinho dos outros negócios que têm, de alguma maneira, relação também com a sustentabilidade, com projetos socioambientais. Então, é importante entender e aprender também um pouco com os colegas. E, às vezes, essa é a oportunidade da gente fazer isso, né? Então, sim, de projetos e empresas mais tradicionais, até enquanto vinha falando, vinha revivendo a minha trajetória, e algumas coisas até que vieram durante essas ideias e me levaram que realmente eu nasci dentro do papel. Vim agora até buscando a mente que meu primeiro emprego foi numa papelaria, aos 14 anos. Que legal. E participei dentro de uma papelaria, né? A Digitaliza em si, ela é uma digitalização de documentos, e vou falar um pouquinho mais disso, mas vim do momento, lá com 14 anos, uma grande livraria, papelaria que tinha uma indústria gráfica. E na época, parece muito arcaico, mas é uma realidade de 20 anos atrás, se imprimia guias e se preenchia guias para fazer um pagamento. Hoje é tudo guias que já vêm prontas, boletos que já vêm prontos, muitos deles já são digitais, muitos deles nem chegam mais em correio, a grande maioria chega de maneira digital e eles já estão num ciclo de digitalização, num processo de digitalização.
Mas voltando à mente essa condição que até para abrir uma empresa, para ter um contrato social, era datilografado, feito à mão, levado na junta comercial. O ciclo de documento de papel ele fez parte da minha vida, na minha trajetória. Então, aos 14 anos, dentro de uma livraria, papelaria, eu estava vivendo papel. Migrando da própria papelaria, todos os insumos que geram uma impressão. Então, desde o papel, desde o toner, desde o cartucho para impressora, todos eles componentes renováveis, não renováveis. Então, o papel a gente pode falar de reflorestamento como um insumo renovável, mas a gente também está falando de componentes plásticos, né? Quando a gente está falando de cartuchos para impressora, toner, cilindros, fusores, todos os insumos que envolvem uma impressão. A própria produção do papel, então, que envolve um consumo altíssimo de água e energia elétrica. Então, tudo isso está linkado a uma condição também ecológica, né, na aplicação desse serviço, mas entendendo que, quando iniciei lá naquela trajetória lá, já estava envolvido com papel. A partir desta experiência, muito jovem ainda, com indústria gráfica, com toda essa criação de papel, fui para o mercado de suprimentos corporativos. E aí, o Brasil todo, acabei gerenciando algumas equipes de venda, equipes comerciais internas e externas, na venda e comercialização através de softwares e também aplicações web para fornecer uma cadeia de suprimentos. Mas ainda continuava vinculado ainda com papel, suprimentos, cartuchos, tudo que uma empresa, uma corporação utiliza no dia a dia como papelaria. Aí, obviamente, a gente está falando lá de grandes indústrias que consomem volumes gigantescos de insumos e, por fim, agora, já por quase 9 anos, estava representando e gerenciando uma empresa de impressão. Então, veio da cadeia lá de geração de papel de uma indústria gráfica, dos insumos, da distribuição desses insumos e, por fim, a impressão. Então, agora a minha inserção dentro do mercado é justamente desconstruir isso. Desconstruir, voltar a desfazer a impressão, ou seja, o insumo, o papel e tudo mais, porque a Digitaliza ela tem como viés a digitalização de documentos físicos, ou seja, a gente aplica, e hoje grande parte das nossas demandas é a digitalização, é transformar o papel em imagens digitais, certo? Mas também criar fluxos de processos de gestão de dados que também eliminem a criação do papel e façam com que a gente já não haja mais a criação dele. Então, há sim a transformação, que é um dos processos principais do nosso negócio, mas também os processos que migram como uma segunda fase, que é não ter mais. Eliminar totalmente a criação do papel e desconstruir esse mercado, que é um mercado ainda muito de papel. E a gente vai pegar, historicamente falando, lá no tempo egípcio, talvez, dos hieroglifos e tudo mais, já vinha sempre com papel como mídia principal da informação. Mas a informação ela nunca vai desaparecer, ela é até maior e mais importante nos dias atuais do que no passado, né? Traz uma trajetória de registro dos livros e documentos, porém ela continua sendo ainda mais efetiva, com dados muito mais. Hoje a gente tem dados de redes sociais, dados de onde a gente transita na web, tudo isso são dados. Então a gente entende que a gente está num ciclo de transformação, mas caminhando ainda para um momento onde nós vamos trabalhar com a gestão de dados efetiva, que não vai ter vínculo mais com o papel. Como o mercado mesmo que migra muitos processos do papel para o digital, nós também devemos, talvez em algum momento, migrar o nosso mercado também para uma gestão de dados digitais e não mais físicos. Mas na questão do impacto, então, obviamente, quando se fala da geração de impressões, na geração de papel, do consumo de água, de energia elétrica, de insumos renováveis e não renováveis que fazem parte de todo esse processo, a gente poderia estar falando de quanto um caminhão consome em combustível, transitando, levando papel de um lado para o outro, porque as indústrias de celulose elas não param de crescer, claro que não só para o papel de documentos, mas sim para outros insumos, mas cada vez mais elas crescem, então geram cada vez mais produção, mas todo um ciclo que envolve isso, o trajeto, o transporte, os espaços que esses documentos consomem, como eles depois retornam para um descarte, como eles voltam para o ambiente, tudo isso faz parte do nosso processo. Hoje, em média, para se produzir uma tonelada de papel, são 17 árvores. Então, a gente tem grandes geradores de papel. Então, quando a gente pensa, por exemplo, órgãos públicos, é muito ainda o volume de documentos. Instituições bancárias são gigantes. A gente vai pegar grandes, para não citar nomes, né, especificamente, para não parecer que um faz mais ou outro menos, grandes instituições bancárias que contratam containers para armazenar documentos. Hospitais, a área de saúde gera muito documento. Dificilmente você não sai com prontuário médico impresso, com um monte de papel, mais receituários médicos ainda que são
físicos. Então, são centenas e milhares de toneladas de documentos, muitas vezes num único hospital. E isso é um impacto em relação a custo de armazenamento, impacto na produtividade dessas empresas, porque para localizar um documento, muitas vezes vai numa instituição de saúde pedir uma cópia de prontuário, é um mês, 2 meses para entrega, onde nós poderíamos entregar em talvez 30 segundos no acesso. Então, a condição de produtividade, quanto o nosso serviço ele impacta na produtividade, na redução de custos, na competitividade dessas empresas e, obviamente, também na questão ambiental, quando a gente fala na redução, né? Ou seja, na transformação do papel físico, do documento físico em digital e fazendo com que haja o retorno dessa condição como matéria-prima, né? Como um impacto benéfico para isso, mas também eliminando totalmente a geração de novos documentos, que eu acredito que seja até, inclusive, mais importante, que a gente sim consegue transformar o que a gente produz em insumo de papel em digital, a gente consegue aproveitar isso a partir de parceiros de cooperativas de reciclagem, então a gente tem isso também já definido dentro dos nossos processos, onde certificam a destruição do dado e não do documento, ou seja, a gente tem parcerias para isso, onde o nosso parceiro ele vai destruir o dado, que também em relação à proteção de dados, a LGPD, que é muito forte agora, não é simplesmente pegar papéis e dizer, toma aí e façam o que quiser, estou vendendo papel. Não, a gente hoje não recebe nada no retorno do papel, assim temos parceiros que vão nos garantir a destruição do dado, da confiabilidade da informação, mas usando essa matéria-prima para a produção de outros insumos. Então, isso faz parte também do nosso processo. E também, como vocês, eu também poderia falar muito tempo e vou deixar com que vocês falem para a gente fazer um bate-papo mais cíclico aqui, né? Que legal, que todo mundo é bem apaixonado, dá para ver que fala, né? É muito legal pensar que os projetos de impacto social normalmente vêm com esse propósito, né? O empreendedor traz esse propósito, assim. E é interessante porque aqui a gente está vendo 2 negócios de impacto, se a gente olhar, né, para a definição na essência, né? Porque o core business ele é diretamente ligado, né? E é muito interessante a questão da Digitaliza, de inserir as cooperativas enquanto parceiras, Sim. né? E no caso da Amivest vai ter as mulheres, se olhar para as mulheres, então tu tem, não é só entre aspas, né, a questão da redução dos papéis, né, da impressão, né, dos papéis, ou então deixar de comprar roupa, tem muito mais coisas envolvidas, né, no negócio de vocês. Eu brinco até na Amivest que as pessoas elas consomem moda circular às vezes por consciência e às vezes mesmo quando elas não têm a consciência do consumo consciente, né, de pensar no ciclo de vida do que é produzido, pela vantagem financeira. Né? Exatamente. Porque uma roupa de brechó ela custa em média 60%, 70% do valor de uma peça nova, ou às vezes até menos na loja. Então, às vezes você capta um cliente por essa razão, mas depois ele acaba se conectando com o propósito. Sim. E aí ele entende a importância do que ele está fazendo, né? Consumindo moda circular. E acaba que tem muitas razões que podem levar as empresas a fazer isso, né? Mesmo as empresas que têm uma formatação mais tradicional e têm as questões, né, de sustentabilidade imbricadas aí no negócio cada vez mais, por exigências de mercado, por redução de custos, né? Por questão de visibilidade, mas o resultado disso, a consequência disso, ela tem, né, um impacto socioambiental positivo. Então, a razão, né, ela é importante, sim, da gente entender, mas o resultado, né, ele é mais... Que bom que ele existe, né? Verdade. Que bom que cada vez mais empresas estão olhando para essas questões. Né? Pegando o gancho de resultado, eu acho bem interessante dentro do nosso segmento, como eu vim e falei um pouco dessa trilha de participação, dessa migração de papel, teve um momento muito latente na indústria de papel, foi a questão do papel reciclado. As empresas todas estavam aderindo ao papel reciclado. É o cartão de visita, é a folha timbrada, é o documento, é o envelope, tudo numa condição muito mais de mostrar preocupação do que propriamente estar preocupado. E se descobriu depois que o papel reciclado, pela quantidade de agentes que precisava para clarear o papel, a quantidade de água, era muito mais prejudicial do que o próprio papel branco de fonte renovável. Porque o papel que vem como insumo de reciclagem mesmo, ele precisa ser clareado, branqueado, tirar impurezas. E se consumia muito mais agentes químicos e muito mais água e muito mais energia para trazer o papel.
Então, mesmo que um papel virgem de madeira, de reflorestamento e nunca foi utilizado antes, ele era visto na prática como melhor do que o próprio reciclado. Mas aí vinha essa condição mesmo. Muitas vezes, empreendedores, empresas, elas gostavam mais da condição de mostrar para o mercado que estavam preocupados do que propriamente estar preocupado, ou efetivamente estar preocupado com o impacto. E sim, mostrar uma preocupação, talvez uma falsa preocupação nesse sentido. Quando a gente fala hoje da digitalização de documento, ela traz sim esses benefícios, mas ela traz redução efetiva do custo. Ou seja, quanto custa um metro quadrado de armazenamento? Quanto custam pessoas tratando um arquivo morto? Num hospital, às vezes a gente pega grandes hospitais aí como exemplo, 10, 12 pessoas num arquivo morto. Quanto custa perder um documento quanto desse, custa né? perder um Porque documento? pode, enfim, Sim. sei lá, pegar umidade, perder... Tudo, a gente vê incêndios, a gente teve assim, dos maiores mercados que a gente atua, pela uma condição de investidores que nós temos dentro da nossa empresa que estão linkadas ao mercado de registros, cartórios, nesse sentido, que trabalham com tecnologias para cartório. Nós vemos dentro dos cartórios condições que aconteceram agora, recentemente, no Rio Grande do Sul, no ano passado, com as enchentes, cartórios que perderam todos os livros de registros. E esses livros de registro, eles não são só a história, mas assim, todo o registro do antecessor, por uma questão de cidadania, de registros, muitos desses não estão em sistemas, muitos desses estão em livros efetivos. Nós mesmos já digitalizamos livros de 200 anos, da imigração alemã. Fizemos um cartório, uma digitalização de cartório de registro civil em São Leopoldo, com livros com quase 200 anos. Fizemos digitalização de livros em Viamão de transmissão de escravos. Então, tem muita história envolvida nisso, que conta a história, mas muitas vezes não só conta como cunho histórico mesmo, mas elas fazem registros importantes para recuperar a história. Então, se eu preciso uma origem, se eu preciso buscar um direito a uma cidadania, muitas vezes dentro destes livros históricos estão os registros, e ali traz uma trajetória. Então, entendendo o que aconteceu nos últimos meses no Rio Grande do Sul especificamente, cartórios foram destruídos, documentos que estavam ali de registro de imóveis, né, que se não estivessem sistêmicos, se não tivesse informação digital, perderia-se inclusive os registros daqueles imóveis. Então, as pessoas teriam que comprovar o patrimônio ou a propriedade disso. Então, tem sim essa condição de trazer a condição socioambiental como um viés para o nosso serviço, mas ele traz, na prática, a redução de custo. E quando casa as duas situações, que é auxiliar numa condição ambiental e, ao mesmo tempo, também ser impactado beneficamente nos custos, na redução de custo, na redução de espaço físico, na aplicação da melhor aplicação da mão de obra, porque a gente não vende a ideia de que precisa ter menos pessoas para manter o acervo de documentos físicos e com isso vocês podem reduzir o quadro. Não, mas que essas pessoas não precisem atuar em ações tão manuais, e sim podem priorizar serviços com valor agregado maior, ou seja, ser reempregadas em outras áreas que possam fazer mais sentido e que agreguem valor e não fiquem procurando documentos entre caixas ou armazenando documentos em caixas. Então, tem sim todo um impacto socioambiental e também na questão de custos, né? Na competitividade. Acho que aí é o que pega bastante para as empresas, né? Exatamente. E na indústria da moda, pegando teu gancho, eu acho que também acontece muito isso, né? O que a gente está vendo no caso da indústria da moda, muitas grandes redes de varejo hoje se conectando a projetos de moda sustentável, se conectando a marcas sustentáveis e também a projetos de economia e moda circular, justamente porque há uma mudança na percepção do consumidor, né? Então, a gente hoje vê, especialmente as novas gerações, muito conectadas com a economia circular, procurando realmente consumir de marcas que elas sabem a procedência das peças, né? Então, isso eu acho que também influencia para que essa cadeia cresça, né? Sempre o comportamento do consumidor ou a redução de custos, né? Que fazem com que a empresa, de fato, olhe esses negócios de impacto como negócios que vão ser importantes para elas fazer parte do que elas oferecem, né? E é interessante que tu estás trazendo, Michele, a questão geracional aí, né? Eu trago um outro adendo, que não só a questão geracional, a gente vai estar falando de pessoas, porque a gente ainda fala de bolhas, né? Querendo ou não, para muitos desses negócios, a gente ainda está falando de bolhas. Além da questão geracional, a questão de, se eu tenho o poder de escolha, né? Então, tem pessoas que não têm o básico, então a gente, né, não pode também exigir
de maneira assim, então, como é que eu posso dizer, de todo mundo, né? Mas então quem tem o privilégio de poder escolher optar, né, por produtos, por empresas que tenham um impacto, né, ambiental, social menor, assim, então aí está o papel do consumidor também, né? Às vezes as pessoas questionam exatamente isso pra gente, perguntam, nossa, por que o brechó, ele, lá fora, né, na Europa, nos Estados Unidos, ele já tem um crescimento absurdo há muitos anos, agora aqui no Brasil é que isso está começando. Mas é justamente essa questão social que impacta, né, o que você falou. Muitas vezes a pessoa, ela não tem... ela não tem possibilidade de comprar de uma marca sustentável, porque, de fato, essa marca, ela pensa... Eu costumo brincar que não existe almoço grátis, né? Então, se uma peça de roupa ela custa muito barato, alguém dessa cadeia de produção está deixando de ganhar. Em algum ponto, essa cadeia de produção está falhando. Tem algum problema social envolvido, geralmente. Então, o que acontece, né, na verdade? Quem pode realmente consumir, consome. Mas o brechó e as peças de segunda mão, eu acho que eles vêm justamente para possibilitar pessoas que talvez não tivessem condições de consumir de marcas autorais, poderem consumir de uma forma mais consciente também. Então, porque a roupa do brechó ela é mais acessível, né? Então também possibilita para que mais pessoas consigam contribuir para a moda consciente, né? Justamente por essa questão financeira mesmo, social que a gente tem no nosso país e que é importante a gente analisar na hora que a gente cria um produto ou um serviço. E eu acho que a questão do brechó acabou sendo um modelo de negócio que no Brasil ele vem desmistificando até uma questão cultural, assim, de que brechó é uma roupa velha, ou é suja, ou tem cheiro ruim, né? Não, os brechós hoje são muito diferentes do que aqueles que a gente conhecia há muitos anos atrás. Eu acho que isso também, além da pegada de sustentabilidade em si, tem essa mudança, né? Hoje existe um universo, né? Existe o universo do luxo dos brechós também, com grandes marcas de luxo, que também são cases de mercado hoje. Justamente por isso, né? Porque está desmistificando um conceito que é muito antigo, que não existe mais, mas a gente ainda tem, sim, que trabalhar muito isso, essa questão cultural, né? E a gente, na Mivest, procura realmente gerar muito conteúdo a respeito, né? A gente tem, inclusive, uma plataforma de cursos e ali a gente tem muito conteúdo de conscientização, que é justamente para as pessoas começarem a entender de fato o que são os brechós hoje, que são negócios e que são negócios que realmente geram impacto e tem produtos muito legais que todo mundo gostaria de ter no seu armário. Então, acho que isso também é a questão cultural de negócio de impacto, e aí falando de modo geral, eu acho que é muito importante quando a gente tem um negócio que é inovador de alguma forma, ou que muda um pouco do que é convencional culturalmente para todos nós, a gente precisa trabalhar esse lado de conscientização, tanto das empresas quanto dos consumidores. É verdade. E pode falar. Não, outro ponto que eu ia puxar o gancho, assim, é que os negócios de vocês, eles também, acho que especialmente a Digitaliza, eles podem ser meio para que outras empresas tenham métricas, né, de ali dos indicadores ESG, que no caso de vocês vai ser a parte mais do E, né, do ambiental. Então, tu acaba sendo meio para, né, além de ser um negócio de impacto. Claro. Eu vou te convidar a falar um pouquinho sobre os modelos de negócio, então. Né? Cada um tem aqui um modelo de negócio e há muitos anos, quando eu fiz meu TCC, eu estudei sobre ONGs, reinserção social. Então, eu tinha assim, né, o primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Ou tu faz o bem ou tu gera lucro. E hoje, que bom, né, que as empresas têm a consciência de que eu posso ter um impacto positivo e eu devo gerar lucro também. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho, como tu falou antes, não necessariamente um projeto que nasceu na periferia tem impacto. Então, né, essa distribuição do que é, o que não é. Acho que entre fazer o bem e ganhar dinheiro, eu fico com os dois, né? Eu acho que é muito nessa lógica da combinação. Débora, assim, a questão dos modelos de negócios em si, eles não diferem muito dos negócios tradicionais. Só que a gente está falando de um setor 2,5. A gente não está falando de uma ONG, né? A gente não está falando de uma indústria, de uma lógica tradicional, está falando de um setor 2,5, né? Então, eu posso trabalhar com venda direta, né? Eu posso ter ali um negócio que conecta
sei lá, produtores locais com consumidores. Eu posso usar a inteligência artificial para mapear a questão de vazamento de água, sabe? Então, tem muitos modelos de negócios possíveis, né? E uma característica que é muito interessante, assim, para negócios de impacto, para negócios sociais na essência mesmo, é que nem todos são escaláveis. E tudo bem não serem escaláveis, né? Então, vamos supor, tem um negócio que nasceu lá na favela, estou falando de um negócio real, tá? Nasceu na favela, em São Paulo, que é para promover a inclusão de estudantes para fazer a formação de curso de inglês, né? E aí os professores desses cursos de inglês são estrangeiros que vêm estudar no Brasil, né, e fazem ali um trabalho remunerado, mas talvez não tão remunerado para tu conseguir cobrar menos, né, de quem está ali dos estudantes, tá? Esse é um negócio que ele é físico, ele precisa de pessoas, ele tem talvez em 2 favelas de São Paulo, um pouco mais, né? Mas ele não tem escalabilidade, né? Não da maneira como a gente entende, né, a questão das startups. E ok, ele é um negócio com altíssimo impacto social, né? E aí, esse tipo de negócio também, ele tem uma dificuldade muito grande, que é da métrica em si, no sentido de que eu consigo entender quantos alunos eu estou, né? Quantas formações, quantos egressos eu tenho ali nesse curso de inglês, por exemplo. Mas é muito difícil a métrica de entender essa avaliação de impacto. Bom, que benefício que isso trouxe para aquele sujeito lá na ponta, né? Permitiu um aumento de salário, permitiu uma inserção num emprego, né? Num novo emprego, permitiu viajar, enfim. Então, porque eu preciso acompanhar esses sujeitos, né? Depois que eles saíram, que eles terminaram o curso. Então, realmente tem muitas coisas envolvidas quando a gente está falando de negócios sociais, né? De negócio de impacto. E vem, assim, do entendimento, acho que esse é um ponto bem importante também, assim, que a maioria desses negócios, eles acabam vindo de um entendimento, ou deveriam vir pelo menos, né, de um entendimento de contexto muito forte. Acho que na tua fala também fica muito claro isso, né, Michele? De entender a questão das mulheres ali, né, do empreendedorismo feminino, dessa inserção e tudo mais. Porque eu já ouvi empreendedor da favela falando, não adianta vir um grande empresário aqui e propor, né, ou propor um negócio, propor um investimento A, B ou C, se ele não entende o problema que a periferia vive, né? Então, esse entendimento de contexto para que os negócios sejam de fato com um impacto relevante para os sujeitos beneficiados é outro ponto que é bem importante, né, quando a gente está falando dessa temática, né? Fora que vocês bem sabem, né, que o empreendedor sozinho, ele não é ninguém, né? Precisa de um suporte muito grande. Então, se a gente está falando de modelos de negócios de impacto, né, esse ecossistema ele é ainda mais relevante, né? E hoje, numa lógica assim, existem fundos de investimento direcionados especificamente para negócio de impacto. Né? Existem aceleradoras que preparam negócios para receberem investimentos. Está passando mesmo, né, por uma aceleração, já passou, né, Michele? Então, existe sim, no Brasil, um ecossistema muito grande. Até o último mapeamento da Pipe Social, 5% dos 1.000 negócios que a Pipe Social mapeou, né, de negócios sociais no Brasil, 5% estão no Rio Grande do Sul. 5%. É muito pouco. Na região, toda a região sul, 14%, né? Então, mais para essa região sudeste, tem mais. Então, tem muitas coisas acontecendo. Eu acho que o nosso papel também aqui, né, enquanto universidade, tem muita coisa acontecendo sim, mas a gente tem um potencial para ainda mais, né? Eu posso falar depois até de sala de aula, que a gente também traz um pouquinho dessas questões, mas aí eu vou ficar monopolizando aqui, né? É isso que você fala de... Ai, desculpa. Por favor. Não, é isso que você fala das mulheres, né? A gente percebe, assim, muito que o impacto, né, é diferente da escalabilidade. Então, são coisas diferentes, né? Perfeito. Então, o negócio escalável, quando a gente passou pela aceleração, a gente entendeu muito isso, né? Que a gente estava sendo acelerado para causar mais impacto com o nosso negócio, ou seja, chegar em mais regiões através das mulheres empreendedoras, das licenciadas, expandir a nossa base de licenciados. Esse é o nosso objetivo.
isso gera mais impacto. A escalabilidade, ela sempre é mais difícil para negócios que possuem uma logística envolvida. Né? Então, a gente, por exemplo, a gente tem produto, né? As pessoas desapegam, elas deixam a roupa conosco. A gente faz todo esse processo para elas, de curadoria, de limpeza, de higienização, de venda, de entrega. Então, isso tem uma logística que é muito gigante, né? E que a gente tentou até transformar essa logística em algo que pudesse ser dividido entre as licenciadas, porque a gente entende que um único centro de distribuição seria algo com um custo absurdo, então a gente tentou distribuir justamente para reduzir esse custo de logística, e inclusive de logística reversa, que é um dos grandes problemas hoje do e-commerce, é a logística reversa, né? Então a gente entendeu isso e trabalha em cima disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que, diferentemente de um negócio que é 100% tecnologia, a nossa escalabilidade, nosso potencial de escalabilidade, ele sempre vai ser um pouco menor, né? Porque a gente lida com produto. Então, isso não significa que o negócio não possa ser muito legal, que ele não possa impactar muitas pessoas, que ele não possa gerar lucro, né? Mas há um limite de escalabilidade para negócios que envolvem produtos e logística. E eu acho que isso a gente sempre precisa, né? Quando a gente cria um plano de negócios e pensa passa por uma aceleração, enfim, vai buscar um investimento, a gente tem que ser bem realista com esses números, né? Aonde a gente consegue chegar. Né? Eu sempre procurei apresentar nas minhas acelerações o que realmente eu acredito que seja possível, que seja factível. Né? Então, eu acho que isso é realmente E como você falou, existem hoje aceleradoras focadas em investir em mulheres, em investir fundos que têm teses voltadas para a sustentabilidade. Né? Então, o importante é encontrar a tese que vai de encontro com o teu negócio. Isso aí. Eu acho que eu te deixei sem resposta, ou parte da resposta do que tu havia me pedido em relação à inserção da Digitaliza dentro do ecossistema do Fevale Tech Park, né? E é uma parte, eu acho que, fundamental do sucesso do nosso negócio, e quanto isso impactou e quanto isso pode ainda impactar dentro do assunto, do tema que a gente está tratando aqui. A Digitaliza, ela nasceu com o intuito de gerar soluções para a digitalização, e essas soluções elas não, elas ainda têm prioritariamente a condição tecnológica, ou seja, desenvolver soluções tecnológicas que estão voltadas à transformação desse documento. Então, pacotes de software, de armazenamento, de captura, de transformação do documento, conversão, porque a gente fala também de documentos com validade jurídica, que é uma coisa bem importante, porque a digitalização não é algo novo. Os multifuncionais, as impressoras, tinham aí já os scanners agregados que todo mundo digitalizava há 10 anos atrás. Mas era escanear um documento. Nós hoje digitalizamos um documento. Então, ele tem uma série de artifícios legais, características técnicas e a inserção de um certificado digital que dá validade jurídica aos documentos digitais. Então, há legislação específica que nos impulsiona a partir disso também, porque hoje o nosso cliente ele já vê que o documento digital ele pode ter o mesmo valor legal do físico e não ser só uma mídia de apoio, porque antes ela era uma mídia de apoio, ou seja, eu tinha um arquivo morto e usava a digitalização como forma de encontrar rapidamente a informação. A pandemia veio, todo mundo foi para casa, trabalhar de casa, depois teve os desligamentos naturais, porque aconteceram muitos desligamentos, os RHs estavam loucos em casa porque precisavam dos documentos que eram todos físicos, não encontravam, então a própria pandemia acelerou muito. As instituições bancárias inseriram práticas e softwares digitais, porque ninguém mais podia ir num cartório, não podia ir numa agência bancária, tudo isso acelerou muito, certo? Então, nascemos com essa condição tecnológica, desenvolver soluções para transformar o papel e os processos envolvendo papel. Porém, a gente encontrou dentro dessa condição um gargalo. As empresas gostariam de se desfazer dos papéis, gostariam de transformar seus documentos, mas tinham mão de obra muito restrita. Todo mundo trabalha muito apertado, ninguém tem pessoas sobrando. E ninguém diz assim, eu vou colocar o fulano que está lá na contabilidade para digitalizar documento. Eles, inclusive, entendem que isso é diminuir uma pessoa, dizer, vai lá e pega os papéis e fica digitalizando. E aí surgiu o nosso viés de mão de obra operacional também. Então, crescemos muito junto numa condição de que vendemos muito bem a ideia para o cliente dos benefícios da digitalização, da segurança. A tecnologia mesmo ela é muito mais segura hoje, armazenamento em nuvem. Então, o cliente já está mais ambientado nisso, em guardar suas fotos na nuvem, os documentos em nuvem, as videoconferências, tudo está acontecendo via web e tudo está ficando mais familiarizado e as pessoas tendem a aceitar melhor isso. Então, isso facilitou muito. A pandemia facilitou também, acelerou e não facilitou.
facilitou, mas acelerou. A condição de valor legal para os documentos é algo que não se vê mais só como um custo, porque antes dizia digitaliza e mantém o documento físico. Então, eu continuo tendo espaço e só tenho o benefício de rápida busca. Agora não, agora a gente pode dedicar aquele espaço que antes estava dedicado para papel para ser um meio produtivo, um espaço produtivo para as empresas, ou um espaço onde eu possa dedicar menor valor de aluguel para um espaço menor, posso realocar esses espaços, então tudo isso traz benefícios para o próprio negócio. Mas falando na condição, então, realmente de mão de obra operacional, então muitos clientes nos buscavam dizendo, eu quero digitalizar, mas não tenho quem faça. O que vocês me oferecem? A gente passou a oferecer também a mão de obra operacional, então, in company, ou seja, a gente tem pessoas que vão até os clientes para fazer digitalização e a gente tem projetos de 1 ano, projetos de 6 meses, de 5 meses. Estamos indo agora a Quaraí, na divisa do Uruguai, agora na semana que vem implantar 2 novos clientes. Estávamos lá no norte de Santa Catarina, quase lá no Paraná, fazendo digitalização também, e outras dezenas que a gente fez nos nossos 2 anos e pouco de vida, que ainda a gente é muito jovem. Então, conseguimos, através da mão de obra, iniciar a digitalização, dar esse start que o cliente buscava e, a partir dele, entrar nos processos tecnológicos. Então, a partir da digitalização, da operacionalização da digitalização, avançar em outros processos. E aí, o que vem o Fevale Tech Park disso, né? Além das mentorias e tudo que a gente tem de suporte que nos ajuda nessa estruturação e nessa condição que muitas vezes envolve a mão de obra, e isso também passa a ser um gargalo, muitas vezes a gente não conseguir escalar tanto, porque cada projeto agora envolve mão de obra, e mão de obra sempre é um problema. Porque captar mão de obra, qualificar mão de obra, estender mão de obra em locais muitas vezes remotos, difíceis até de hospedar, difíceis de encontrar pessoas, isso também acabou sendo um gargalo, mas que a gente tem conseguido, de alguma maneira, contornar e crescer a partir disso. E o Tech Park nos ajudou muito na condição de tanto das mentorias, para que a gente pudesse estruturar isso, tanto a mentorias com orientação em relação à contratação, melhores métodos, a condição de fluxo de caixa é bem complexo também, porque a gente está envolvendo, então, mão de obra, salários, pagamento, despesa de deslocamento, hospedagem, tem toda uma condição, muitas vezes, de antecipar todos esses custos e depois receber isso de maneira parcelada. Então, tudo isso dentro, sem dúvida nenhuma, o Tech Park não foi só importante, foi fundamental dentro do nosso processo. E fisicamente também. Nós somos uma empresa que agora, em julho, vai completar 3 anos. Mas eu costumo dizer que nós temos 2, porque o primeiro ano era uma moldagem de entendimento do negócio. Então, naturalmente, a gente não evoluiu muito o primeiro ano, até que se entendesse onde nós gostaríamos de nos posicionar. Mas em 2 anos a gente chegou a 17 funcionários. Então, a gente cresceu muito. Se a gente falar 1 ano e meio atrás, eram 2 pessoas. Nossa, hoje a gente estamos em 13, não porque reduzimos, mas porque tem esses ciclos de projetos que entram, projetos que saem. Hoje são 13, mas nós já chegamos a 17. Em estrutura física, iniciamos numa sala de 11 metros quadrados, no 2º andar da Fevale, onde eu comecei sozinho, depois com mais uma segunda pessoa. Migramos no ano passado para uma sala de 23 metros quadrados, onde a gente dobrou o tamanho, fomos para 8 pessoas. E em menos de 1 ano a gente já estava saturado com falta de espaço físico, e agora habitamos um espaço de 60 metros quadrados, então a gente está falando de mais de 5 vezes o tamanho original, onde já estamos quase saturados de novo, e temos hoje uma operação bem interessante ali, inclusive usando estagiários de tecnologia, empregando e preparando e qualificando pessoas também. Nós temos até alguns jovens que participam dos programas, tipo Startup Teams, da Fevale, tudo inseridos, porque já vem com viés também tecnológico e casa muito bem com o nosso produto e serviço, né? Então, hoje a gente tem a célula de digitalização e indexação de produtos, onde tem toda a classificação do documento, onde tem toda a transformação desse documento e depois o preparo para as características técnicas dentro do Fevale Tech Park em Campo Bom. E junto com isso, que vem uma condição também de impacto social, hoje nós estamos numa estrutura que permite eu começar a rever e repensar um projeto que lá no passado até conversei com a administração da Fevale, que é inserir cadeirantes no nosso processo. Ainda não existe isso, mas é algo que nesta estrutura que a gente está agora, que tem portas de acesso, banheiros preparados, acesso facilitado, permite com que a gente pense nesse projeto novamente, porque dentro do que a gente precisa do nosso dia a dia, pessoas que tenham algum tipo de deficiência motora, elas já nos atenderiam muito bem nessa condição da digitalização, porque basicamente dentro dos processos tem separação de documentos que está dentro de uma bancada, né, preparando documentos, outras que vão poder fazer a digitalização propriamente num scanner, né, e outras ainda que são digitações de texto.
Então, a gente conseguia também fazer essa inserção a partir dos nossos processos que operacionalizam, a partir da mão de obra, inserindo também esse público que, naturalmente, para nós é interessante também. Então, o próprio Fevale Tech Park hoje nos disponibilizou esse espaço, então, uma inauguração de 30 dias atrás que a gente teve e que a gente já começa agora a olhar e se preparar, talvez, também para inserir um projeto que, na minha visão, é muito, muito interessante também. E genuíno, né? Porque não é uma questão legal. Não é uma questão legal. É porque vocês querem. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouquinho, você tem falado sobre o crescimento, a Michelle também comentou bastante sobre aceleração, sobre, né, esses anos de desenvolvimento, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as dificuldades de empreender. Do empreendedorismo normal, digamos, ele já tem vários obstáculos, mas como vocês enxergam? Se tem algum diferencial por serem empresas de impacto, ou se não, se vocês acham que são as mesmas dificuldades, onde que vocês identificam assim, as maiores dificuldades hoje no empreendimento de vocês? Nossa, falar de dificuldades a gente pode... Aí sim a gente pode ficar a tarde toda. Mais algumas horas. Mais algumas horas de podcast, né? Olha, eu acho que eu sempre falo, assim, eu participo muito de eventos femininos, assim, muitas vezes me convidam para falar, enfim. E até eu fui coautora de 2 livros sobre empreendedorismo feminino, né? E num deles eu falo sobre isso, assim, que planejamento eu acho que é a chave para quem quer empreender, sabe? Quando eu resolvi que eu ia empreender, eu me planejei financeiramente. Eu acho que isso é muito importante, né? Às vezes a gente tem essa vontade, esse sonho, e eu sempre tive, mas eu trabalhei muitos anos antes no corporativo, né? E nesse período eu já pensava em empreender, mas eu estava me preparando financeiramente para isso, porque acho que ele falou ali uma coisa, quando você estava falando do teu crescimento, né? Você falou primeiro ano é difícil, às vezes não é só o primeiro, às vezes o primeiro, o segundo, né? Então, assim, às vezes você vai passar mudam as dificuldades. Eu acho que só mudam as dificuldades, mas todas elas se mantêm, mas criando um plus a cada ano. Exato, porque os primeiros, eu digo, assim, a minha visão, né, pelo menos no meu segmento, em média, né, e já conversei com outras pessoas da mesma área que também tem negócios de economia circular e a visão é muito parecida. Em média, os primeiros 5 anos você vai ter que reinvestir tudo que você ganha, se você quer realmente fazer o negócio acontecer, né? E o meu negócio, especialmente, que envolve muita logística e também captação de leads, enfim, muito investimento mesmo. Então, eu acho que você tem que estar preparado para isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Não basta só a vontade, uma ideia legal, né? Você precisa ter resiliência e ter esse planejamento. Eu acho que a realidade, às vezes, bate na porta e muitos negócios no Brasil não vão adiante, não porque não tem potencial, porque o empreendedor, às vezes, não tem o fôlego que ele precisaria ter para segurar aqueles primeiros 5 anos, né? É o que a gente vê, estatisticamente falando, né? Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Das dificuldades, eu acho que no meu caso, assim, você falou da aceleração, né? Eu participei de um processo onde tinha mais de 200 startups, né, da área do varejo, em diversos segmentos, e só 6 foram selecionadas para serem investidas, né? Primeiro cheque anjo ainda, né? Aquele primeiro passinho para a gente poder tentar fazer alguma coisa. E eu era a única startup das que foram selecionadas e, inclusive, desse pool, desse grupo, eu era... Acho que se nós tínhamos 10 startups dessas 200 que eram CEOs mulheres, era muito. E das que foram selecionadas, eu fui a única mulher, né? Então, me gera sempre esse questionamento. Por que as mulheres não estão lá, né? E aí eu acho que entra uma outra questão, né? Então, aí falando do viés feminino mesmo, eu acho que a mulher ela tem alguns fatores que dificultam, né? A gente sabe, a gente é mãe, né? Eu não sou, né? Particularmente não sou, mas eu sei de muitas CEOs, amigas que são, né? Então, assim, e outras questões realmente que a gente sente que às vezes barram um pouco a mulher. Então, eu senti um pouco isso. Não aconteceu comigo, eu tive a sorte de ser selecionada, de conseguir, mas eu vejo que esse processo para a mulher de se enxergar, eu vejo muitas mulheres empreendedoras,
né, que geram renda para suas famílias, que geram emprego, mas muitas vezes elas não se enxergam nesse lugar como uma CEO. Elas não se enxergam, não digo nem como empreendedoras, mas às vezes até dentro de cargos estratégicos dentro das empresas onde elas trabalham. Então, eu acho que esse é um fator que no empreendedorismo, na busca de investimentos, a gente vê isso em números, né? Os números são, se eu não me engano, era menos de 1% das startups lideradas por mulheres recebem investimento no Brasil, né? Então, eu acho que isso são coisas para a gente pensar, né? E é um fator, você falou sobre dificuldades, eu acho que a mulher enfrenta muitas nessa área do empreendedorismo. Posso só pegar Claro. pegar um gancho, porque eu estava vendo também os resultados desse mapeamento de negócio de impacto que eu comentei lá no início, desses 1.000 negócios, e a gente tem resultados que acabam se assemelhando muito a negócios tradicionais, né? Então, a maioria dos CEOs são homens, são brancos, com alto grau de escolaridade. Então, mesmo sendo um negócio de impacto, a questão da necessidade de dinheiro para investir, de acesso a investimento, de acesso a crédito, ainda acaba dificultando que microempreendedores que têm, né, da periferia, por exemplo, que têm mais dificuldade de acesso a esse ecossistema, que empreendam e que o seu negócio tenha, né, potencial de crescimento, né? Então, a gente está falando de negócio de impacto, mas a lógica ela é muito parecida, né? Claro que tem as especificidades, sim, de ter os fundos de investimento, de ter as acelerações específicas, né? De ter oportunidades agora com esse boom aí né, das empresas olhando para a sustentabilidade. Tudo bem, tem essas especificidades, mas os desafios de empreender, não existe uma legislação específica para negócios, né? Tem trâmites, tem conversas, né, bem avançadas, mas ainda não existe. Então, os impostos, eles são iguais, né? Estou falando de CNPJ, né? E a questão, só para fechar, abrindo um outro parênteses, já fechando, a questão de reinvestir, né? Quando a gente vai olhar para negócios sociais lá do precursor deste termo, que é o Mohamed Yunus, né? O precursor do microcrédito e tudo mais, a lógica de negócios de impacto dele, né, que ele chama de negócios sociais, é de reinvestir o lucro no negócio, né? Então, um exemplo aqui no Brasil é o Doutor Consulta. O Doutor Consulta são pequenas clínicas de atendimento a baixo custo, né, numa estrutura muito simples, próximas a estações de metrô, né, e que facilita a questão de acesso, né, que tu não precisa pegar muito mais de um transporte. A lógica deles é assim, eu não me lembro durante quantos anos, é reinvestir para também aumentar o número de clínicas, né. Mas depois disso tem várias outras perspectivas de negócios sociais, então a gente trabalha muito com a lógica, né, de tradicional no sentido de que o empreendedor pode ter o seu prolabore, decide tudo, né, numa lógica tradicional de negócios, não necessariamente reinvestindo, né, o seu excedente, né? Então, só para complementar. Quanto às dificuldades da nossa parte, pelo menos mesmo sendo um negócio que tem um impacto socioambiental, ele concorre, inclusive, a nossa mentora, né, do próprio Tech Park, que fala, Fabiano, teu negócio concorre com a conta de energia das empresas. Isso. Concorre com o negócio. Ela não deixa de funcionar a empresa se ela tiver que optar pelo teu produto ou pagar a conta de energia, ela vai pagar a conta de energia. Então, é bonito falar, né? Nem sempre isso faz um diferencial, nem sempre isso faz com que o cliente tome a decisão porque acredita naquele produto ou naquele serviço. Então, há sim a dificuldade. O primeiro ano é bem complexo. O primeiro ano é um ano bem propício a se desistir dos sonhos. Até falando da minha trajetória, onde já tinha uma tranquilidade financeira, onde tinha toda uma condição de estabilidade, onde estava num local onde trazia resultados, uma empresa estruturada, tradicional no mercado, fazendo o que eu sei fazer. Naturalmente, sempre empreender é um desafio. Então, o primeiro ano, quando tu começa a consumir tuas reservas, né? Consome essas reservas, começa a olhar o mercado, começa a levar, começa a ver as dificuldades, ver onde tu trilhava uma ideia que percebe que já há no mercado, coisas que começam a dificultar o teu negócio, é bem possível
de haver a desistência, principalmente numa condição quando começa a consumir reservas. Consome muitas reservas e pensa assim, por que eu vou insistir nisso se o mercado está me esperando como profissional? Então, me reempregar de novo é fácil. Então, por isso, muitas vezes a gente acaba pensando se realmente foi uma boa ideia, mas a gente percebe que na persistência tudo vale a pena e a gente começa a converter isso. Porém, tem que ter um olho muito visionário do mercado, tem que entender para onde está caminhando. E isso, o Fevale Tech Park, através das mentorias, nos auxilia muito para nos dar um norte, ou retomar o norte. E nós tivemos casualmente no primeiro ano de empresa, de empreendimento, nós participamos de um programa do Fevale Tech Park, junto com o Sicredi Pioneira, onde nós fomos uma das 4 empresas que recebeu um crédito na época de R$30 mil, que me resolveu uma grande dúvida que eu tinha. Na época estava somente eu, sozinho, naquela pequena sala de 11 metros quadrados, e eu pensava assim, como que eu vou fazer para vender? E eu fiquei numa dúvida, eu contrato alguém para me auxiliar e aí a gente começa a vender, ou eu vendo primeiro para depois contratar e poder pagar essa empresa. E pagar essa pessoa, desculpa. E veio nessa condição esse programa da Fevale, do Fevale Tech Park, com o Sicredi Pioneira, onde eu me inscrevi, a gente concorreu, acho que eram 10 ou 16 empresas, não lembro exatamente, mas foram 4 premiadas, entre elas a Digitaliza. E aquele valor, aquele crédito de R$30 mil, com 2 anos de carência para pagar, com 5% de juro ao ano, então tudo aquilo fez com que eu tivesse a segurança financeira para dizer, vou contratar com esse valor uma pessoa para me auxiliar nas vendas. Resumo, usei essa segurança para contratar, nós nunca utilizamos o dinheiro, deixamos o dinheiro investido durante todo o período, deixamos o dinheiro rendendo, inclusive, com aquela contratação, com o valor que estava na conta como segurança para pagar se precisasse, nós acabamos contratando, crescendo e fazendo o que a empresa é hoje. Então, essa condição ela veio. E aí, com isso, ao contratar, ao romper as barreiras de ter o primeiro cliente, de ter o primeiro case e tudo mais, facilitou muito. Facilitou a condição realmente de ter agora referências, ter grandes nomes já no mercado, já ter uma tranquilidade de nos apresentar, ter equipe própria, ter uma estrutura, estar dentro do Fevale Tech Park e usar a bandeira do Fevale Tech Park, que a gente usa com orgulho também nas nossas apresentações, faz com que isso seja amaciado. Essa dificuldade toda dos primeiros anos dá uma abrandada. Então, com certeza, estar dentro desse ambiente, desse ecossistema, não é que isenta de ter as dificuldades, mas facilita, porque a gente tem tanto esses apoios técnicos e essas mentorias, como também toda uma estrutura e um acompanhamento a ponto de poder nos fazer um pouco mais grande ou mais seguros a partir desses programas. Então, com certeza, isso, de novo, não foi importante, foi fundamental realmente para a gente persistir. Obviamente, ainda a gente está nesse momento de desafio dos 5 anos, onde tudo se reinveste e pensa assim, agora começamos a fazer um caixa, tu vê, mas eu preciso contratar mais 2 pessoas, mais 3 pessoas, consome de novo e quando vê faz caixa de novo, contrata mais, é mais equipamentos, é mais estrutura, é veículo, tudo são reinvestimentos, mas a gente sabe que estamos caminhando dentro de um planejamento e que a gente tem um futuro aí promissor se conseguirmos seguir nesse método, agregando novos produtos. Então, a gente, em paralelo, está desenvolvendo novos produtos tecnológicos para que eles sejam um acréscimo do que a gente já vem fazendo. Então, em relação ao crescimento, efetivamente, nós tivemos do primeiro para o segundo ano, claro que o primeiro ano muito fraco ainda, né? Então nós crescemos 10 vezes em faturamento do primeiro para o segundo ano, mas é um crescimento que naturalmente é mais fácil de atingir pelo primeiro ano, que era muito pequeno ainda. Mas o segundo ano, onde já estamos estruturados, crescemos 220%. Nossa. E neste ano nós já estamos com a mesma receita de todo o ano passado no mês de abril. Então a gente já tem um crescimento evidente. Então se parássemos o ano agora, nós já teríamos alcançado o resultado do último ano, mas temos aí 8 meses pela frente ainda. Então nós realmente estamos agora sim numa condição de tracionar o negócio, de realmente impactar mais empresas, trazer cada vez mais experiências e essas experiências que o cliente nos concede também, porque a gente acaba aprendendo também muita coisa e praticando muita coisa e desenvolvendo muito dentro de cada projeto, faz com que a gente acabe se tornando uma autoridade ainda mais nesse assunto a cada novo projeto, porque a gente aprende também com o cliente, não só ensina, mas eu aprendemos acho que isso a você cada falou um. do aprendizado, é bem importante, assim, estar disposto a mudar a rota. Né? Eu acho que quando você tem um negócio,
eu comecei a Me Veste, ela não se chamava nem Me Veste, ela era Me Empresta. A gente mudou, o negócio era um clube de assinatura, a gente passou para um modelo de plataforma digital, 100% digital. A gente construiu essa plataforma para que as clientes pudessem elas mesmas cadastrar os seus produtos. E aí, na aceleração, a gente descobriu que não era isso que as clientes queriam. Elas queriam que a gente fizesse esse trabalho por elas, porque as pessoas não tinham tempo. Depois da pandemia, elas voltaram a trabalhar, elas não tinham mais tempo para ficar lá enviando o produto no correio quando vende. Tanto que as maiores plataformas online do Brasil hoje estão migrando para lojas físicas, estão construindo estruturas para receber os produtos dos clientes. Então, assim, estar disposto a mudar a rota, eu acho que é um ponto muito importante. Entender que isso não é que deu errado, isso é natural do processo. Né? Quando você começa um negócio, você vai passar por várias mudanças de rota até chegar no modelo ideal, até chegar no ponto de equilíbrio. Então, isso faz parte. Né? Às vezes a gente acha que deu errado. Não, não deu errado. É só um aprendizado para você construir algo que vai chegar. A gente sempre tem que ter o olhar no cliente. Né? Às vezes a gente pensa, a gente tenta encaixar a nossa solução na necessidade do cliente. Não, é o contrário. A gente precisa entender o que o cliente quer e promover essa solução para ele. Né? Então, eu acho que é aí que está também algo importante a se falar, né? Estar disposto a mudar. Débora, e daí, da tua pergunta ali do início, né? Acho que a fala tanto do Fabiano quanto da Michele, se a gente fizer um corte nessa fala e não estar falando de empreendedorismo social, empreendedorismo de impacto, estiver falando de empreendedorismo, ela vai se encaixar, né? Ela é a mesma... Então, tem algumas nuances, mas, no fundo, os desafios eles são absolutamente semelhantes. Eu acho muito importante. Melhor dinheiro não é o do investidor, melhor dinheiro é o do cliente. Então, assim, venda o seu produto, sabe? Tenha clientes. A gente só conseguiu investimento quando a gente já tinha uma base com 400 clientes na plataforma. Né? Então, assim, a gente já estava vendendo. O que eu recebi de investimento, eu já tinha vendido em franquias. Eu já tinha 3 franquias quando eu consegui o primeiro investimento, 3 licenciadas. Então, assim, eu acho que é importante falar sobre isso, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia, claro que existem fundos de acelerações que são específicas para a fase de ideação, né? Mas eu acho que, assim, é importante pensar sempre em construir um produto que o cliente queira, né? E vender. E aí o investimento vai vir, né? Seja de um investidor, seja de um fundo, de uma aceleradora, né? De um capital de crédito, como você falou, né? Então, acho que o dinheiro ele vem quando o negócio possui clientes. Então, acho que o melhor dinheiro é sempre o nosso cliente ali comprando, consumindo. Eu sempre digo que as minhas investidoras são as meninas que desapegam e compram na Mivest. Elas são as minhas principais investidoras, né? Porque é elas que fazem o negócio permanecer e que farão o negócio permanecer sempre funcionando. Eu vou pegar um gancho teu agora, porque eu achei bem interessante a questão de entender o que o cliente busca, né? Muito se apresenta isso, muito as empresas dizem, vamos tratar o que o cliente busca, mas na prática tem um molde e aplica aquele molde, né? Nós realmente, eu atribuo o sucesso e o resultado que a gente vem atingindo a 2 fatores principais, um que é justamente em comparação ao que o mercado oferece, ao mercado concorrente, né, da Digitaliza, oferece justamente moldes, ou seja, o cliente se adapta àquele molde, aquele software, aquela solução, aquele produto. E nós buscamos sempre nos diferenciar, buscando ouvir o que o cliente faz e aplicar recursos e melhorias nos nossos produtos para que aquilo se adapte a ele, para que aquilo fique aderente, para que aquilo tenha, às vezes, até a cara dele, o software dele, o logo dele, para ele entender que aquilo é dele. E isso tem tido muito resultado. E foi tema, inclusive, de reunião há 2 dias atrás com a nossa equipe interna, que a gente, não é a primeira vez, mas recebemos há 2 dias atrás um acervo de documentos embalados em embalagens de um maior concorrente de digitalização mundial que a gente pode encontrar. E aí eu disse, por que vocês acreditam que esse cliente está nos mandando documentos que estão no maior fornecedor de digitalização do mundo? Se já estava lá armazenado, por que não contratou este fornecedor para digitalização? E eu disse que são 2 os motivos que eu encontro. Um, pela forma que a gente abordou e mostrou o que a gente faz como diferencial, e não dissemos assim ao nosso produto, mas sim assim a gente pode entregar da forma que tu precisa, é uma das situações, e outros são as pessoas.
Nós temos dentro da equipe pessoas que se diferenciam, que fazem a diferença, que se apresentam diferente, que são extremamente criativas, e a todo novo perfil que entra dentro da nossa empresa, a gente avalia não só as habilidades, mas se ela combina com o que a gente acredita, com a cultura da empresa. Então, a gente tem esses dois fatores, enxergamos esses dois fatores como adaptar nossos produtos para que o cliente acredite que aquilo é feito para ele, e outro, aplicar as pessoas da maneira que o cliente queira contratar a Digitaliza. Então, a gente recebe realmente acervos de documentos que estão armazenados em grandes fornecedores mundiais, aqueles que a gente almeja dizer, eu quero ser tão grande quanto esse um dia, mas nós recebemos isso de clientes que dizem assim, ele não me ofereceu o que vocês me ofereceram. Mesmo ele sendo muito grande, mesmo ele sendo muito potente, sendo muito capaz, ele não entendeu o que a gente faz. Então, a gente tem esses dois fatores como atribuídos ao nosso sucesso. Produtos específicos e moldados para o cliente e pessoas que fazem a diferença no atendimento. E é interessante porque essa é uma característica muito forte em negócios de impacto, esse alinhamento da equipe com o propósito. Né? Não é um negócio que tu precise impor, né? Já naturalmente e eu vejo isso ainda mais nos negócios sociais, né? Então tu já tem aquele engajamento, aquela questão de cultura, né? Inerente às pessoas que ali trabalham, elas acreditam muito, né, naquele propósito. Prof, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a formação do profissional que começa lá na academia, né? Ele vai ter toda a base teórica dele, muitas vezes a rede de contato começa na academia, e como que se constrói esse olhar de também posso ter um negócio com impacto social, né? Posso aplicar aqui a tecnologia, posso aplicar meu conhecimento e gerar impacto. Como ele pode gerir esses negócios, como ele pode se inserir hoje. Que bom que tem se falado muito em ESG, né? As empresas voltando para esse lado, então abrindo também novos negócios, possibilidade de novos negócios, mas e o profissional que está saindo da academia, assim? A gente sabe que muitas vezes sai, né, com um olhar bem mercadológico, como que se forma. Então, é muito interessante, que bom que essa pergunta chegou, assim, porque apesar de eu ser, né, a minha formação toda é na parte da gestão, eu também dou aula em outros cursos, e a gente tem um programa, né, dentro da universidade, que é a Trilha do Empreendedor, que é levar as questões de empreendedorismo de uma maneira transversal, né, assim como a sustentabilidade é transversal, o empreendedorismo também é. E eu vejo muito isso nas áreas, na área da saúde, na área, né, das exatas, que parece, bom, empreendedorismo não é para mim, né? E aí, quando a gente começa as etapas de modelagem de negócios, e obviamente, né, eu, por uma questão minha, antes disso, eu trabalho com negócios de impacto, né? A modelagem deles, sem obrigatoriedade nenhuma, naturalmente traz questões socioambientais em algum momento do negócio, assim. Então, é interessante que eles começam a perceber que é possível. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu não sabia que esse tipo de negócio, né, tinha uma oportunidade tão grande também, porque a gente está falando tem que ser economicamente, tem que ser viável, tecnicamente factível, e tem que ter quem compre, né? Então, isso não muda para nenhum tipo de negócio. Então, a gente tem diferentes níveis de formação, e mesmo numa formação, por exemplo, de quem faz um mestrado acadêmico, né? O mestrado acadêmico não é necessariamente só para dar aula, né? Com aspas gigantes. Então, ele tem muito essa lógica de mercado também, em que os alunos podem trazer uma parte metodológica e de ciência para desenvolver soluções, para desenvolver propostas para empreendimentos que já existem. Então, a universidade em si, ela trabalha com esse desenvolvimento o tempo inteiro, né? Independente do nível de ensino, né? E é muito interessante ver como isso se comporta nas áreas que não são as áreas da gestão, né?
Então, até a questão de linguagem, ela é um pouco diferente, né? A gente tem que, termos que a gente utiliza lá na gestão, a gente vai para outra área, tu tem que situar um pouquinho mais. A questão do intraempreendedorismo também, a gente trabalha bastante, porque não quer dizer que eu necessariamente vou ter que criar um negócio, né? Mas eu posso, dentro da minha empresa, pensar em projetos que tragam benefícios sociais e ambientais, eu como um intraempreendedor. Então, tem um leque muito grande assim, de possibilidades. Essa condição é bem interessante, porque eu ia trazer esse tema também e já antecipou. Empreender, na minha visão, não quer dizer empreender, ter um negócio próprio, né? Desenvolver o espírito empreendedor pode ser empreender dentro de uma empresa. Eu acredito que hoje, se tenho o meu próprio empreendimento, é porque eu sempre empreendi na empresa dos outros. Eu sempre me dediquei mais do que qualquer um dentro da equipe, sempre me propus a mais, sempre a aprender mais, estudar mais, aplicar mais, desenvolver mais, ou seja, sobressair. Me empenhar. E isso é empreender, na minha visão, empreender num negócio que não é seu. E não está nada errado seguir empreendendo em um negócio de outro, porque pode crescer e ser valorizado, e se não for, daí que se busque outra alternativa, mas crescer e empreender numa empresa também é válido. Mas acredito que para mim, isso serviu inclusive para mim me enxergar como empreendedor. Ou seja, empreender num negócio de outro, com uma oportunidade de outro, aplicando o que eu acreditava e tendo essa autonomia para fazer isso e trazendo benefícios para quem me empregou e para quem me confiou essa função, me fez entender que eu poderia fazer isso de alguma maneira, não a concorrer, inclusive, porque hoje não concorro com as empresas onde eu empreendi internamente, mas sim entender que a partir disso há um mercado para aplicar. Então, eu acredito que nascer já ser desenvolvido, né, na academia a ponto de já ter o viés de empreendedor, e muitos jovens muitas vezes já nem querem mais trabalhar e querem empreender, muitas vezes de cara, talvez não seja o melhor caminho. Talvez empreender dentro de uma empresa, se diferenciar nele, desenvolva-se as habilidades para empreender realmente em algo próprio, né? Então, eu acredito que é algo que eu acredito muito e estimulo, inclusive, não só as pessoas da minha equipe, mas as pessoas que eu conheço, para que sempre empreendam nos negócios dos outros, sempre façam mais, se dediquem mais, se proponham mais, porque isso naturalmente vai sempre trazer benefícios pessoais e profissionais, a ponto de talvez empreender um dia em algo próprio e muito mais seguro e estruturado, né? Que é o que eu falei do planejamento, né? Isso eu acho que aconteceu comigo também, né? Eu não fui sempre empreendedora. É engraçado que as pessoas me veem e falam, Michele, super empreendedora, sempre foi empreendedora. Não, eu trabalhei mais de 15 anos no mercado corporativo, né? Trabalhei empreendendo dentro de outras empresas, né? Mas eu sempre me enxergo muito na tua fala, assim. Eu sempre procurei fazer algo a mais. Eu sempre procurei trazer inovação para dentro da empresa onde eu estava, trazer ideias. Então, eu acho que a veia empreendedora está, né? Sempre. Mas esse aprendizado que o corporativo me trouxe, né, que eu trabalhei numa multinacional, então eu era executiva de negócios, então eu gerenciava equipes, então eu tive essa vivência que eu tive, ela me preparou também para empreender. Então eu acho que é natural que muitas vezes o jovem, quando sai da academia, quando sai da universidade, ele pense muitas vezes em empreender, ou não, ou ele deseja estar em uma empresa, trabalhar em uma empresa por um tempo para adquirir uma experiência que ele vai usar depois para criar o seu próprio negócio, para empreender, né, para, enfim, constituir uma carreira, seja de que forma for. Mas eu acho que é bem importante a gente ter em mente que essas experiências são válidas, né? Essas experiências anteriores em outras empresas, né? E a gente poder ter comparativos também e pensar aquilo que a gente quer ou não fazer no dia que a gente tiver a nossa própria empresa. É verdade. Né? Eu acho que muitas coisas que eu aprendi, que eu queria implementar, eu trouxe para o Univest. Muitas coisas que eu vi em termos de gestão que eu não queria que acontecesse na minha empresa também. Então, eu acho que isso é legal, essa experiência ela é muito válida. Né? Eu observo muito hoje, a maioria dos CEOs que eu converso tiveram uma experiência anterior, antes de empreenderem no corporativo. Então, eu acho que isso é bastante comum. Né? Eu não sei aí a visão da prof, né?
se hoje os jovens eles pensam mais já em sair e empreender ou o contrário, não sei como é. Aí até uma curiosidade minha, assim. Eles estão bem receosos, né? E eu acho que é uma geração assim que tem umas características bem peculiares, né? E essa questão da autonomia, da segurança, do alçar voo, me parece que precisa de uma sedimentação ainda um pouquinho maior. Isso falando de negócio próprio, né? Mas dentro, né, enquanto intraempreendedor, eles são muito criativos, né? Muito criativos, têm muitas ideias, eles não têm medo, né? Essa coisa da nossa geração, assim, mais de criar raízes, eles não, eles vão, né? Aonde está fazendo sentido para eles. E esse alinhamento com o propósito também, né? Eu conheço muitos jovens que pediram demissão por não acreditarem, né? Ou não conseguirem seguir determinadas regras, né, que não fazia sentido para eles enquanto valor mesmo, né, de pessoa. Então, acho que essa é uma característica muito forte nessa geração. Vai acabando o orgulho aquele de trabalhar a vida toda no único emprego, pela remuneração. Não existe mais, essa geração não existe É. mais, não. Então, eu vou correndo atrás daquilo que faz sentido, né, e eu acho que essa é uma lógica que o empreendedorismo, né, que a gente tem um olhar de planejamento, de dar continuidade, né, talvez não permita o que eles têm feito, assim, de ficar um mês em cada lugar e vai aprendendo. Então, conforme o tempo vai passando, eles vão sedimentando, vão ganhando experiência, né? Essa sementinha, ela já tá plantada e tem negócios muito interessantes aí com uma galera muito jovem. A gente vê muito isso, né? Nos summits, né? Então, tem muita coisa boa acontecendo e graças a essa geração que está super antenada para essas questões, né? Também. Legal. Eu quero finalizar, então. Acho que a gente ficaria aqui mais até a hora da aula da prof conversando. Mas eu quero finalizar aproveitando o teu gancho de summit, né? A gente está aqui falando sobre negócios com impacto. E a gente tem um summit da Fevale, né? Trouxe minha garrafinha aqui da edição passada do Fevale Summit. Tem um summit aí quase para acontecer nos dias 22 e 23 de maio, que terá, né, um dos focos de um dos palcos, do palco principal também, a trazer essas temáticas de empreendedorismo com impacto, de ESG, de inclusão. Então, a gente também tem trabalhado para que o evento seja inclusivo de fato também, fisicamente, né, nas temáticas, nos palestrantes, fisicamente, para que todos consigam ter acesso. O Summit, o Fevale Summit nasceu para ser um evento mais inclusivo, né? Tem tantos summits pela região, mas nem todos, né? Nem todas as pessoas têm como pagar o ingresso, um deslocamento, uma hospedagem. Uma empresa que está começando dificilmente vai conseguir pagar um stand para colocar sua marca no evento ou mesmo participar, né? A gente sabe que esses ingressos têm um valor elevado. Então, nasceu o Fevale Summit, aconteceu em setembro do ano passado e foi um sucesso. E a gente trouxe ele um pouquinho para antes, né? Uns mesezinhos antes desse ano, vai acontecer em maio, com 4 palcos. Então, né, a gente ampliou o evento também, entendendo que a gente precisa discutir assuntos mais específicos também. Um dos palcos vai ser com um dos nossos co-realizadores do evento, que é o Sicredi. Então, ele vai falar sobre negócios conscientes. Ele não é um palco de finanças, né? Ele vai pensar nesses negócios como negócios conscientes, que geram lucro, sim, que tem investimento, mas que impactam a sua comunidade. A gente tem um palco que é o 360, que também é com o nosso co-realizador Sebrae, que traz várias temáticas, entre elas inclusão. A gente vai falar muito sobre inclusão, sobre negócios que têm, né, um impacto na sociedade também, ESG. Além do palco Conexões, que é o palco onde a gente traz os cases das empresas Fevale Tech Park, instituições, empresas que trabalham com inovação aberta. Então, né, eu consigo me conectar com outras empresas, gerar negócios, gerar lucros, né, e todos crescemos junto como ecossistema. E o palco Carreiras, que então vai falar sobre como o aluno consegue formatar a sua carreira, a sua trajetória dentro do que ele acredita e das possibilidades do mercado. Então, são 4 palcos simultâneos, várias atividades acontecendo, entre elas uma vila de negócios universitários. Então, quem criou a sua startup ou sua empresa durante a graduação aluno pode expor nesse espaço. Então, para gerar negócios também, ajudar o negócio que está começando a ter crescimento.
além de várias outras atrações que já tiveram no ano passado também, Vila de Startups, Open Park, Open Labs, várias atrações, então eu vou deixar o convite para vocês, né, que vocês já estão no evento, que eu sei, mas quem vai, né, nos acompanhar de casa, quem vai nos ver nas redes, conheçam o Fevale Summit, se inscrevam, vai ser muito legal para a gente conseguir gerar, então, vários conhecimentos, conexões, entender como que, né, aquela empresa fez acontecer e depois eu posso ir lá e conversar com aquela palestrante, que é uma oportunidade que não tem como a gente gerar valor, né, o contato, a experiência que agrega durante o evento e todo ele de forma gratuita. Então, deixo esse convite para quem estiver nos acompanhando, para vocês também, para participarem do Fevale Summit. A própria palestra de abertura tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? É verdade, a gente está louco para divulgar e não pode, mas quem abrir o formulário de inscrição já tem o nome da palestrante lá. Isso aí. Já sabemos. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Vocês têm alguma dica, algum recado que vocês querem deixar como final? Eu deixei o meu. Eu acho que, da minha parte, resumindo o que eu falei antes, né? Planejamento e resiliência. Eu acho que são duas palavras-chave assim, para quem deseja empreender. Se planeje para isso e tenha foco no que você faz e não desista na primeira dificuldade, porque elas vão fazer parte do teu processo de aprendizado. Legal. Isso aí, da mesma maneira, a dica que eu deixo aqui é que observe o mercado, observe o que tem de parecido com o seu próprio negócio no mercado, mas não copie, né? Busque se diferenciar, busque o novo, não desistam, porque realmente não é fácil, não é fácil o primeiro ano, o segundo, talvez o quinto ano, mas é muito prazeroso quando vê as coisas acontecendo, quando se vê uma equipe estruturada, quando percebe que tem pessoas que vivem do teu empreendimento, que dependem daquela renda, então é muito prazeroso. É difícil, mas é prazeroso. Então, não desistam. Falando especificamente de negócios de impacto socioambiental, né? Acreditem que, apesar da gente estar falando de questões globais, tem um contexto local que está aqui, que está do ladinho da gente e que é importante olhar. Então, tem muita oportunidade, né? Então, eu falo muito em micro-revoluções. Eu acho que a gente tem o papel também, né, de pensar em soluções que possam beneficiar aí a sociedade, o meio ambiente e a todos nós. Legal, muito obrigada, agradeço a todos vocês, adorei o nosso papo. E quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, pelas redes, muito obrigada também. E a gente se encontra no próximo episódio do podcast Cultura Empreendedora. Obrigada. Obrigada.